Então, boa tarde a todos. O tema da nossa mesa agora é bastante interessante, bastante contemporâneo também. O nome da mesa são Novos Sons Literários. E aqui tem 3 pessoas que já são autores publicados, já têm projetos literários em andamento ou bem solidificados, mas que têm histórias bastante diferentes, que são muito distintas da coisa de ter uma grande editora por trás ou de alguém que indicou o manuscrito, etc., que são práticas já mais habituais da publicação. Então, tem publicação online, tem crowdfunding, enfim, tem várias histórias de publicação aqui, da Luísa, da Bárbara e do Vilto. Então, eu gostaria de começar pedindo que cada um de vocês contasse brevemente como foi o percurso de vocês, né, para a publicação, e o que vocês veem de específico ou de uso de tecnologia, internet e tudo mais, que sem essa possibilidade, talvez vocês não tivessem o livro publicado hoje. Quem começa? Tirei no 2 ou 1. De uma forma eu bem... acho que poderia ser dos mais velhos para os mais novos. Nossa! Constrangendo. Já estou tirando vantagem, né? Então, a minha história de publicação começa, na verdade, com um site de literatura, que eu amo Literatos, que foi um site que eu comecei há 6 anos atrás, eu e mais alguns amigos. E esse site foi crescendo com o passar do tempo. Depois a gente criou um podcast, que inclusive a Cecília faz parte também. E uma coisa assim que foi o site surgiu por uma necessidade de preciso escrever mais. Mas naquele primeiro momento assim eu não tinha uma visão assim, vou escrever livros de ficção. Era mais uma coisa assim, eu gosto pra caramba de ler e eu quero falar sobre isso. E aí a coisa foi crescendo, e aí eu comecei a fazer oficinas literárias, comecei a escrever, até o momento que eu peguei, eu acho que agora eu tenho um livro. Mas chega um momento que você tem um livro, né, daí você pensa, o que eu vou fazer com isso, né? E aí, naquele momento, eu enviei para o Prêmio Sesc de Literatura, e o livro acabou ficando entre os finalistas do Prêmio Sesc. E eu que tinha bastante resistência assim, com essa coisa de será que isso aqui tem qualidade mesmo de escrita? Será que vale a pena publicar? O Prêmio Sesc me deu um pouco mais de confiança, assim, pelo fato de ter ficado entre os finalistas. E aí, como a gente já tinha o trabalho na internet, tanto do site quanto do podcast, eu parti para um financiamento coletivo via Catarse, e a ideia era publicar o livro, que se chama Um Gato Chamado Borges, e começar uma editora, que era a Editora Nocaute, que agora tem 4 publicações. E o financiamento coletivo foi um sucesso, assim, foi muito bem, ultrapassou um pouco do valor que a gente precisava para começar, e acabou que eu publiquei dessa forma mesmo. Bárbara, sua vez. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Flex esse ano. Eu lancei em maio o meu primeiro livro, Em Solidão o Solo é Fértil, que é uma antologia poética dividida em 3 partes. Eu comecei a escrever em 2011, não necessariamente seria esse livro, porque quando a gente começa, na verdade, a gente fica até em dúvida se vale a pena publicar, não digo nem no sentido financeiro, mas no sentido, o que eu quero com isso? O que eu quero publicar um livro? Qual é o meu intuito com isso na sociedade mesmo, o impacto que isso causa? Então, eu fiz esse mergulho existencial e continuei escrevendo, e não tinha certeza se eu ia publicar. Até porque a escrita é uma coisa intrínseca à minha natureza mesmo. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de me expressar e criar também, essa necessidade de criar. Então, nesse mergulho existencial que eu fiz, foi quando caiu a minha ficha de o impacto que isso tem nas pessoas. Foi quando eu comecei a frequentar sarau, e as pessoas já davam feedback na hora, de que se emocionavam, de que, nossa, eu fiquei pensando sobre o que você falou. Então, aquilo me deu um norte, um posicionamento no mundo mesmo, uma postura como indivíduo na sociedade. Então, foi aí que eu falei, não, eu vou me dedicar mais e vou lançar o livro. Porque, até com a Luísa a gente conversou, a gente tem que ter muito amor no que faz, né? Porque não é algo fácil de fazer na nossa sociedade, principalmente no contexto do nosso país que a gente vive. Então, foi aí que eu me dediquei mais, consegui lançar o livro esse ano, em maio desse ano, e quero continuar. Mas como foi o percurso para chegar na editora e tudo mais? Você mandou? Como é que foi isso? Conta pra gente. Acredito que foi a parte mais difícil, foi depois da decisão, foi atrás mesmo da editora. E no caso da internet, né, até que você começou falando na internet,
o que eu posso dizer da internet, se me ajudou ou não, foi no caso que rede social, quando você posta, você também tem essa resposta direta. Então, essa resposta direta que eu tinha, assim como no Sarau, também me indicou um caminho. Poxa, que legal, as pessoas estão sentindo. Do mesmo jeito que eu sinto quando eu absorvo algum autor que eu gosto, as pessoas estavam sentindo isso. E é muito legal quando você tem essa troca, essa identificação, né, com o artista e tal. E eu percebi que estava acontecendo isso. Eu falei, puxa, estou com a faca e o queijo. Vai de minha decisão agora. E eu tomei a decisão, e depois disso... qual foi mesmo? Tá. Aí depois fiquei 1 ano procurando editora, pesquisando uma por uma, mandando. Foi quando algumas tinham aceitado, mas eu não achei interessante a proposta. Nunca tive pressa, continuei pesquisando, até que a editora Iluminária abraçou o projeto e foi muito bom. É uma editora que teve o lançamento em São Paulo, depois eu fiz o lançamento em Cambuí, fiz o lançamento em Pouso Alegre, e dia 1º tem lançamento aqui em Extrema, gente, todos convidados. E foi isso. Boa tarde, gente. Agradecer também a presença de vocês, meus amigos, minha família, minha irmã gêmea ali, é minha cara. Então, começo a falar. Conta um pouquinho da publicação do seu livro. Você que utilizou o Wattpad como início, aí, como catapulta para divulgação do seu trabalho. Eu comecei a escrever no Wattpad. Na verdade, eu tinha muitos amigos que escreviam na internet e eu publiquei alguns capítulos, mas eu publiquei o livro como e-book no Kindle da Amazon para participar do Prêmio Kindle de Literatura. Então, na verdade, eu não publiquei assim já com a intenção de vender. Eu publiquei para participar do prêmio. Acabou não dando certo, mas aí deu esse impulso para as pessoas procurarem saber. E depois que eu publiquei na Amazon, eu já estava procurando editoras e enviando. Tinha recebido algumas propostas de editoras assim boas, mas acabou não dando certo. Como a Bárbara disse mesmo, é muito difícil você tem que persistir, né? Todos nós 3 aqui temos profissões diferentes, né? Então, hoje em dia, na verdade, ninguém consegue se dedicar inteiramente à escrita, então. E daí eu mandei para essa editora, que é a editora Buriti, e eles também abraçaram o projeto. E a gente publicou. Eu publiquei em outubro do ano passado pelo Kindle, e daí depois consegui publicar começo desse ano, acho que foi em janeiro, fevereiro mais ou menos, publicou a versão física. Agora eu estou no processo de encontrar outra editora. Não que essa editora não seja boa, mas a gente tem que sempre avançar, né? Continuar melhorando. Mas deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Desde pequena também eu escrevia. Desde adolescente já participei de muitas feiras literárias. Já vi quando o Santiago veio aqui. Já li um livro seu, muito bom, inclusive. Mas nunca tive assim a oportunidade de ir mesmo para esse meio. Assim, porque eu estava estudando, fazendo faculdade, então muitas vezes eu estava escrevendo meu livro na sala de aula, assim, que os meus professores não escutem isso, mas eu escrevia mesmo. Agora está gravado já. Gente, pelo amor de Deus, não contem. É Sidney o nome dele. Professor de empresarial. Mas, enfim. Mas é isso. E hoje em dia eu tenho um projeto que, na verdade, é um bookstagram, que eu tenho no Instagram, e eu posto resenhas, livros, falo sobre o meu livro também. E é legal que tem essa interação entre os escritores da internet. Uma coisa que o meio digital possibilita, e aí a Bárbara e a Luísa já comentaram um pouquinho, é a questão da interação direta com um possível leitor. Vocês se consideram preocupados com a popularidade do que vocês escrevem? A popularidade é um fator fundamental na hora do que vocês produzem? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que teve uma questão pelo menos no meu caso, de caminho inverso, assim, e que me deixou muito feliz que, como eu falava bastante literatura e fazia bastante coisa na internet relacionada à literatura, sempre rolou aquele papo assim, tá, e aí, Vilto, quando que tu vai publicar? Quando que tu vai lançar? Quando que tu vai... E eu ia me sentindo um pouco pressionado, assim, né, tipo, parece que eu tenho que publicar agora porque eu gosto de literatura, mas isso foi muito bom, na verdade, porque também me ajudava a sair do lugar. Porque talvez, se dependesse da minha autoconfiança, talvez eu não teria publicado. Então, eu diria que sim, que foi influenciado pelo público. Mas isso influenciou na publicação e não na sua produção em si. Dependendo do que você acha que você se afeta pelo que as pessoas tinham de expectativa do que você ia escrever e tudo mais, a sua produção mudou a partir do que as pessoas esperavam, ou você produziu e pronto, e foi?
Eu penso que num sentido de formação de pessoa, aí entra a questão da internet. Tipo assim, o quanto que eu mudei depois que eu comecei a participar ou assistir determinadas discussões que não faziam parte do meu contexto. Que tipo, beleza, quando você fala que alguém nasceu no Sul, as pessoas imaginam que é tipo todo mundo classe média alta, né, e que vive no frio lá no Sul tomando chimarrão. E eu não, tipo, apesar de ter nascido numa cidade que é uma cidade que tem questão de valores bem interessantes, que é Blumenau, eu cresci na periferia e no meio onde as pessoas, como na maioria dos lugares do Brasil, não leem, mas também que nem sequer vão fazer faculdade, por exemplo, que era uma coisa bem diferente. Então, tipo, o fato de eu, primeiro, ser afetado pela leitura, depois participar de certas discussões por estar no meio literário, e aí sim ir produzir literatura, eu diria que sim, aí bastante afetado. Tipo assim, até mesmo a decisão assim, vou colocar uma personagem feminina no meu livro. Tá, mas por quê? Será que não está faltando determinado tipo de personagem? Então, eu acho que sim, afeta. Afeta com certeza. É para você, Bárbara. Eu acredito que a popularidade ela não pode ser o fator crucial na hora da produção de qualquer artista. Isso aí tem outro nome, é uma questão mercadológica. Mas, no meu caso, eu não fico presa nisso, porque, para mim, é o cárcere pensar nisso, pensar no que o outro vai pensar. Isso é muito limitante. Então, eu gosto de ter liberdade na hora da minha criação. Se vão gostar ou não, é uma consequência. E a popularidade, assim como a popularidade, também é uma consequência daquilo. Mas eu acredito na sinceridade do que você está fazendo. Ser visceral, ser íntegro e fazer o seu trabalho de acordo com a sua consciência. Acredito nisso. Bom, no meu caso não influenciou tanto, porque apesar de eu ter postado os primeiros capítulos no Wattpad, eu publiquei o livro da primeira vez, eu tinha, acho que, um único leitor, que era um grande amigo meu, e eu publicava um capítulo, ele lia e não me dava nenhuma opinião. Ele falava, nossa, tá muito legal. Ele era aquele leitor que não é muito crítico, assim, então eu não fiz muitas alterações. E eu também acredito que é essa coisa do cárcere, né? Você fica pensando muito, olha, você tem que colocar um personagem assim, ou você tem que fazer que esse personagem cresça mais, ou ele tenha mais autonomia. Ainda mais em livros, não sei se o livro do Vilto é assim também, que é focado em um único personagem, mas o meu é mais focado em um único personagem, mas, apesar disso, tinha outros personagens que as pessoas gostavam mais que o personagem principal. Então, eles falavam, nossa, eu quero que você ponha mais capítulos desse personagem. E daí eu falava, bom, a história não é sobre ele, apesar dele estar na história. Então, nunca deixei que isso me influenciasse muito, assim. Mas é uma coisa que te faz pensar. Agora, no próximo livro, esse livro que eu escrevi é uma trilogia. Eu estou escrevendo o segundo livro, não terminei ainda. E o terceiro está na minha cabeça, mas também não coloquei no papel ainda. Mas todas essas opiniões servem para fazer você pensar bastante. Então, coisas que os leitores já me falaram, inclusive muitos leitores me ajudaram a revisar. Eles marcavam erros e me mandavam, o que é muito bom, o e-book por causa disso. Então, acho que te faz pensar, mas acho que você não pode ser um escravo disso. O Vilto comentou agora há pouco da questão das oficinas e tudo mais. Vocês buscam que tipo de apoio, recurso para ir se modificando e se lapidando como autores? Eu vou sempre ser o primeiro a falar. Você está na ponta. E ela sempre a última também. Bom, primeiro, assim, eu fiz algumas oficinas que o Sesc oferecia, né? E isso foi bem legal, assim, fazer oficina com o Luiz Rufato, que estava aqui ontem, inclusive no evento, o Marcelino Freire e outros autores. Isso me ajudou bastante. Mas... Desculpa, você avalia que te ajudou no quê? O que tinha na oficina que mudou a tua produção? Uma coisa que a oficina literária ajuda é que te ensina a ler, primeira coisa, né? Te ensina a ler as coisas. Porque quando... E acho que talvez isso tenha a ver com o nosso processo de formação de leitura no país, a gente lê de uma forma muito alheia ao texto, assim, né? Quase que querendo ler só o que está acontecendo, a ação. E a literatura ela não se constrói só na ação, né? A literatura se constrói em cima da palavra. E a palavra, às vezes, te revela coisas que nem a ação não te revela. Então, as oficinas literárias elas contribuíram muito no sentido de me ajudar, em primeiro lugar, a ler outros autores, a trazer outras referências que talvez eu não teria ido buscar por conta própria.
e depois, num segundo sentido, diretamente nos meus textos, né? No processo de formação do escritor, é muito importante que ele tenha esse momento de escrevi algo, levei para alguém ler, ouço a opinião dessa pessoa e volto e considero aí sim com as minhas opiniões o que eu altero, o que eu não altero, o que eu faço, o que eu não faço. E eu acho que outra coisa que foi bastante importante no meu processo assim de formação e que continua, né, até hoje, claro, é a questão dos manuais literários. Eu sei que tem bastante gente que não acha legal, que não concorda, mas eu sempre fui muito de buscar a questão estrutural, né? Então, tipo, que tipo de coisas que compõem um personagem que tem profundidade, que tipo de coisas que compõem uma trama que tem profundidade, enfim, essas coisas que para mim sempre me atraíram até o ponto em que hoje eu tenho um site para falar disso, né, exclusivamente. Então, eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas acho que era isso. Eu acredito que é relevante não só para o autor, mas também, nesse caso até que o Vilto falou, para a sociedade mesmo, né? Até quem não escreve, é interessante fazer oficina para ter um ponto de vista diferente, né? Para enxergar diferente o texto. Você já fez oficinas? Olha, muito tempo atrás, eu cheguei a fazer uma oficina, mas eram três encontros, e era muito livre também, não tinha essa questão da estrutura do texto e tal, era uma coisa bem libertária, assim. E pretendo também ter essa experiência justamente para comparar com o meu trabalho hoje e ter essa visão de uma outra pessoa mais experiente, tendo esse olhar também para o trabalho, que eu acho que é importante. Mas se eu fosse dar uma dica para quem quer escrever, leitura. Você aprende mais lendo, compreendendo, sentindo, do que até outra pessoa falando que é assim, não é assim. Então, eu acho que é a leitura e você absorver do seu jeito e devolver para o mundo. Também acho importante, mas nunca participei de uma oficina, até gostaria de ter participado. Acho que até na época da escola, da faculdade, eu via em Extrema tem muitas oportunidades nessa área, né? A gente tem o privilégio de morar numa cidade que abraça bastante a cultura, mas o máximo assim que eu participei era um concurso de redações, os prêmios de literatura que tem na internet. Oficina em si eu nunca participei, mas tenho vontade. E acho que o aprendizado melhor é a leitura mesmo. Eu sou dessa mesma opinião. Você lê muito. Não sei se vocês também foram assim, mas quando eu comecei a escrever, nossa, eu achava que eu estava escrevendo a coisa mais maravilhosa do mundo. E daí passavam uns meses, eu ia ler de novo. Eu falava, gente, o que eu estava pensando quando eu escrevi isso? Então, conforme você vai lendo, a sua bagagem vai crescendo. Livros de diversos gêneros diferentes. Mas as oficinas são legais, são importantes. Até uma ideia muito boa para colocar aqui em Extrema. Clubes de leitura também. Eu acho muito legal. Outra coisa que vocês mencionaram é que ninguém aqui vive só da escrita, né? Não dá, né? Uma Para pausa fazer dramática. isso hoje em dia. Uma pausa dramática. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o outro lado, né, de trabalho de vocês. E se vocês conseguem ver alguma ponte, ou seja, eu trabalho com alguma coisa que pelo menos tem alguma relação, então pelo menos fomenta um pouco o meu pensamento, minha criatividade, ou se é ao contrário, se a coisa é blocada e como que funciona isso para administrar no cotidiano de vocês. Provavelmente essa é uma realidade de muitos novos autores aqui no cenário contemporâneo, né, de viver de escrita e etc., né? Como vários assim dos escritores contemporâneos aqui no Brasil, eu também venho da área de publicidade, né? Ou é publicidade ou é jornalismo. E raça. Mas eu tenho qualidades apesar disso. E assim, durante algum tempo eu transitei nessa coisa de tipo, eu vou fazer alguns freelas, que para quem não é da área de publicidade, freela é um nome bonito para bico, né? Vou fazer bico, que é tipo pegar uns trabalhos extras e ficar fazendo em casa para ter tempo para escrever, mas às vezes isso não paga as contas. Daí às vezes eu passava períodos trabalhando fora, trabalhando com marketing, e hoje exclusivamente eu estava trabalhando com o meu site de cursos, que é um cursos de escrita, e também trabalho num negócio familiar, então tipo vou conciliando, que é um negócio de comércio de imóveis, também não tem nada a ver com escrita.
Mas rende umas histórias boas, né? Às vezes sim. Mas é o que paga as fraldas do meu baby, então é uma coisa que... É aquela coisa assim, tipo, às vezes você chega depois de um dia que você está cansado, e aí você senta para escrever, e aí você pensa, cara, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou escrever? Mas aí você levanta, daí você pensa, putz, cara, mas eu devia estar escrevendo. É quase como, um pouco é uma vocação, um pouco é uma coisa que você gosta, um pouco é uma coisa tipo, sou obsessivo por isso, porque é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Você já imaginou o quanto que é loucura você escrever um livro de ficção? Você está imaginando a vida de uma pessoa que não existe, você está se martirizando para escrever essa vida, né? E provavelmente você ainda vai achar muito ruim aquilo que você escreveu. Então, tipo, é um exercício de loucura em que você fica se autoflagelando, assim. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue viver sem aquilo. Então, é uma coisa que te persegue e que, ao mesmo tempo, complementa a tua vida, assim. Acredito que é importante também ter esse pé no chão, né? Ter uma outra profissão, porque dá a questão, voltando na questão da liberdade, você tem mais liberdade para criar, porque a partir do momento que aquilo torna o seu ofício, a sua visão para aquilo é diferente e que cai naquelas questões mercadológicas também. Então, a partir do momento que você consegue dividir o seu ganha-pão e a sua liberdade criativa, então você consegue ter, nesse ócio criativo, fazer uma coisa que você realmente tem vontade de fazer, sem a pressão de editora, sem a pressão das pessoas. Então, você não fica preso, eu vou vender, não vou vender. Eu vou fazer e pronto, e acabou. Então, eu trabalho atualmente numa rádio, gosto muito do que eu faço, e eu tentei, porque eu sou formada em rádio e TV, fiz pós em cinema e linguagem audiovisual. E eu tentei ficar fazendo ligações assim, puxa, mas eu gosto de escrever também, que isso tem a ver, alguma coisa a ver. Não sei se a gente tem que ficar pensando nisso, mas eu acabo pensando. E eu acho que vem dessa necessidade de comunicação também. São formas de se comunicar, né? E ser locutora, eu gosto muito porque eu tenho a liberdade lá de tocar o estilo musical que eu gosto, falo sobre cultura também. Então, acho que não está tão absurdo assim. Bom, acho que eu já falei, né? Eu sou formada em Direito e eu trabalho num escritório de advocacia. Mas, assim, desde sempre, até na minha época de estágio, eu estava assim, fazendo estágio. Enquanto eu estava fazendo várias coisas automáticas, eu estava pensando na minha história. Eu usava esse tempo assim, disponível. Eu acho que a parte boa de você não poder se dedicar inteiramente à leitura é que e à escrita, é que quando você tem esse tempo é precioso. Então, você tem que pensar bem. Será que hoje eu vou ler? Hoje eu não estou com vontade de escrever, acho que eu vou ler um pouco. Então, é uma coisa que você consegue dividir assim. Acaba virando uma das prioridades, né, da sua vida. Então, para mim, escrever sempre foi uma terapia. Então, na verdade, eu usava como meio de procrastinação também. Eu falava, nossa, eu não vou estudar hoje, acho que vou escrever um pouquinho. Daí eu ficava escrevendo. E ajudava bastante. Mas, no meu caso, acho que o meu dia a dia assim, de trabalho ajuda bastante. O estudo do direito, você amplia o seu vocabulário de uma forma assim, sofisticada, não que você vai usar em todos os livros, acho que você usaria mais em poemas, no caso da Bárbara, você usaria bastante. Mas é difícil você encontrar pessoas... Acho que até no mesmo ano que eu vim na Feira Literária, tinha um escritor, o Marcos Pérez, que ele também é da área do direito. E eu bati esse papo com ele estava falando... Eu acho que ele é servidor público até. E, nossa, a gente tinha exatamente o mesmo pensamento. Assim. Ele falou, nossa, eu estou trabalhando lá no fórum e eu estou pensando em histórias. E eu fiz estágio na Secretaria Criminal, então eu tinha muitas ideias assim de romances policiais e de fantasia. E ficava assim, viajando na maionese. Parece uma pessoa sã, mas não é. Ou não sei se eu não pareço também. Não falem. Uma boa definição para o escritor. Parece uma pessoa sã. Parece. Claramente não é são. Não. Mas vocês têm esse desejo de viver só de escrita? Porque a Bárbara comentou fez um ponto importante, do tipo, se eu tivesse que viver só de escrita, talvez eu me sentisse muito pressionada a produzir e diminuísse a qualidade do meu trabalho, eu mudasse o foco da minha produção. Para vocês, ainda é um desejo viver só de escrita? Eu gostaria de experimentar, mas... É porta de entrada para drogas mais pesadas. Não, eu já fiz um questionamento, um autoquestionamento, que seria, se eu passasse o meu dia inteiro assim pensando, não tem nenhuma conta para pagar, né? Eu estou com as minhas contas tudo pagas, e eu posso só escrever.
O primeiro questionamento é, será que eu escreveria bastante mesmo, assim? Dedicaria? Seria aquele tipo de escritor, passo 6 horas por dia escrevendo? Eu não sei se eu seria. E daí tem um outro questionamento, será que eu não me isolaria muito nas minhas questões? Porque daí eu não ia ter, por exemplo, o estímulo... Eu não sei, né? Eu tenho muito isso no meu processo criativo, de ser estimulado a partir de questões dos outros, sabe? E se eu ficar só na minha casa ali escrevendo durante o meu dia, a minha rotina fosse essa... Você não tem experiência, eu não né? sei se, eu não sei se eu traria, eu não sei como que isso se relacionaria na minha literatura. Então, eu não sei se seria positivo. Mas, como eu falei, eu gostaria de experimentar. Só assim pra gente saber, né? Acho que eu gostaria de experimentar também. Mas, apesar de ter começado a faculdade assim um pouco sem saber o que eu ia fazer, hoje em dia eu sou apaixonada pelo direito. Acho que eu não conseguiria não trabalhar nessa área. Então, gostaria de experimentar para ver como é que é, mas... Experimentar só um pouquinho. Só um pouquinho, para ver assim se ia ficar muito louca ou não. Mas acho melhor não. Acho melhor manter nessa coisa equilibrada que está hoje em dia. E você? Para você, nem um pouquinho. Para você nem experimentar um pouquinho. Assim. Experimentaria. É válido. Uns 2 meses, assim. Tá ótimo. Experimentaria. Só que eu gosto de me envolver em mais de um projeto, porque isso é muito mais estimulante para mim. Minha cabeça funciona no caos mesmo, quando eu tenho coisas para fazer e aí eu acho... Mas eu experimentaria, por que não? Vamos... Voltando para a produção de vocês, uma das questões que existem na hora de avaliar as produções literárias é a questão, até pensando no autor homenageado do festival esse ano, Guimarães Rosa, pensando na aproximação que tem com a experimentação na linguagem. Isso é uma preocupação para vocês, quando vocês estão escrevendo, estão produzindo? Reescrever a frase, olhar de novo, e de novo, e de novo, e tentar buscar experimentos e tentativas de linguagem e outras formas de expressão? Ou vocês têm um processo criativo mais fluido? Como é que funciona isso para vocês? Vai, Vilton. Então, o pessoal brinca bastante comigo com a questão do corte, né? Porque eu sou meio obsessivo por cortar o texto, né? Só Deus é que sabe. E quem foi editado por ele também. Ele falou pessoal, mas era olhando para você. Pessoal. Então, particularmente, eu acho... Mas quando eu comecei a escrever, eu era apaixonado por fazer aqueles blocões de textos, assim, parágrafos de 3 páginas. Eu achava aquilo tão poético, tão bonito. E nada contra quem faz aquilo, mas depois eu fui indo para um lado mais de tentar buscar a clareza, assim. Talvez bastante influenciado pelo Hemingway, até pelo Graciliano também, que no começo eu não gostava muito. Nós brigamos muito em podcasts por causa do Graciliano Ramos. Houve rupturas. E depois eu acabei me rendendo ao Graciliano e dizendo, tá, beleza, é Deus também, e tá lá. Mas eu tenho uma preocupação por buscar um pouco da oralidade. Assim, eu escrevo muito na terceira pessoa, mas sempre tentando puxar uma oralidade. Assim. É aquela coisa assim, do tipo, como as pessoas falam, né? E também eu tenho muita preocupação em escrever diálogos. Eu gosto muito de escrever diálogos. E, inclusive, foi uma coisa que no começo eu tinha muita dificuldade. E eu fui falar com um professor de literatura e falou, tá, cara, vai ler teatro, vai ler roteiro, vai escutar mais as pessoas. E me ajudou bastante, assim. E é uma coisa que geralmente as pessoas, quando leem o meu livro, vêm falar, poxa, que legal, tem bastante diálogos e tal. Então, tipo, eu acho que a literatura ela tem, sim, esse compromisso com a linguagem, como eu já tinha falado antes também, e principalmente de tentar apreender um pouco das pessoas no texto, né? E a gente consegue isso a partir do diálogo, a partir da palavra. E uma das coisas que eu gosto também de quando eu estou lendo e tento replicar isso na minha escrita é que quando a gente está lendo uma narração, né, a parte mais onde tem um narrador falando, a gente parece que a gente está lendo um livro. Mas quando a gente está lendo um diálogo, é como se a gente estivesse, parece que, vivenciando mais aquela cena. Parece que aquilo está acontecendo ali naquele momento, naquele presente. Então é isso também que eu tento buscar transmitir para o meu texto. É claro que é tipo um desafio impossível, mas que a gente fica tentando, né? Faz parte da loucura do escritor também.
Eu gosto da desconstrução mesmo, assim. Tem influência dos modernistas, de romper com as regras mesmo, com a estrutura do texto, brincar. Nós temos o privilégio, né, de ter... A nossa língua é uma língua muito nobre, muito rica, dá para brincar muito com as palavras. Acho que isso causa uma sensação diferente em quem está lendo. Essa questão dos modernistas mesmo, que eu gosto, tirar uma vírgula, porque aí o texto fica mais acelerado, ou então você coloca ponto, brinca mesmo com as palavras. Eu gosto dessa experimentação. Então, no caso, até grande Guimarães Rosa, e também Manuel de Barros, né, que tem essa capacidade imagética assim, nas pessoas. Gosto muito da língua portuguesa, porque ela é uma língua musicada, então ela é bonita de trabalhar, e gosto de romper mesmo com as estruturas. Bom, eu nunca tive muito um compromisso, assim, como eu ia escrever. Eu era igual ao Vilton. Eu escrevia um parágrafo, assim, de uma página. Nossa, arrasei. Assim, era uma coisa... Mas o meu livro ele se passa na Segunda Guerra Mundial, então eu tive essa dificuldade de conseguir adaptar os diálogos com gírias e com a forma de falar mesmo que eles falavam. Era uma coisa um pouco mais... Não diria solene, mas era uma coisa mais antiga, assim, um linguajar diferente. Mas nunca tive assim, nunca senti essa necessidade de adaptar de uma certa forma de escrita. Já tentei escrever poesia, acho que daí também eu seria meio desconstruidona, não sei se eu conseguiria, mas nunca tive assim essa ideia, essa noção, na verdade. Sempre era muito fluido, assim, começava a escrever e ia do jeito que era uma bola de neve. Pensando nas referências que vocês trazem, né, a Bárbara e o Vilto comentaram de referências que foram importantes para eles, mas referências mais antigas, né, de figurões ali, clássicos da literatura. Eu queria que vocês trouxessem referências contemporâneas para vocês, né? Quem são as referências mais próximas, assim? Pensando em pessoas vivas, de repente. Pessoas vivas? Pessoas vivas. Não, brincadeira, pode ter morrido já, mas pensando em Escritor contemporâneo. bom não é escritor morto, né? Então, um dos caras que certamente me influenciou muito foi o japonês, né, o Haruki Murakami, que é um escritor que eu sou apaixonadíssimo e que me fez pensar assim, que tipo de literatura tu quer escrever? Eu quero escrever uma literatura que seja um pouco realista, mas com algumas coisas que distorcem a realidade. Era o tipo de coisa que eu venho escrevendo, na verdade. Mas teve outros escritores assim bastante importantes, assim, principalmente da literatura brasileira, eu diria o Rubem Fonseca, que eu gosto daquele estilo mais pegado dele, que mistura um pouco de literatura policial, com um estilo de escrita mais brutalista. Mas também outros caras, como o Paul Auster, que é um escritor americano que eu gosto bastante. O Daniel Galera foi um cara que ali em 2012, quando ele publicou Barba Ensopada de Sangue, me influenciou bastante, porque foi o escritor que fez eu pensar assim, eu posso contar uma história então na minha cidade, no meu estado, e ser uma história legal, ser uma história bacana. Porque como boa parte dos leitores no Brasil, eu também comecei lendo best-seller, lendo muitos livros traduzidos do inglês, e depois que eu fui para a literatura brasileira, depois que eu fui entender que a nossa língua era muito musical, muito bacana, com várias possibilidades para explorar. Então, acho que esses foram alguns dos autores principais assim que me influenciaram. Bom, dos contemporâneos, vou citar as mulheres aí que estão conquistando os espaços, a Matilde Campilho, a Aline Bey, Luísa Romão e também a Alice Santana. Elas ambas, né, vivas, são maravilhosas, coloca a questão da mulher em pauta também, de uma forma muito sensível, e tem essa questão imagética também que eu gosto, e a poesia delas leva você para um lugar, você estando em outro lugar, e você sentir aquilo, a dor da personagem. Eu gosto disso, de sofrer ali com o personagem e que causa aquela empatia, que é a grande sacada também da poesia, né? Levar você para alguns lugares, tirar de alguns lugares, ou até como a própria Matilde Campilho fala, fraquejar um pouquinho o joelho, sabe? É quando você, puxa, por que eu estou sentindo isso? E às vezes você nem sabe. Então, eu acho que a poesia tem essa capacidade. Se eu pudesse falar, quando as pessoas me perguntam, mas o que é poesia para você? Muito difícil explicar a poesia, mas é como o vento. Você senta e sente, você não sabe de onde está vindo a direção corretamente, mas você sente aquilo de uma forma que te faz estar vivo. Então, eu cito elas e super indico essas autoras maravilhosas aí. E a Cecília também, né? Escritora, quero ler os seus trabalhos. Eu também. Eu não sei o que falar depois disso. Que coisa linda.
Eu estava tentando pensar em um autor mais contemporâneo, mas a minha escrita é voltada para fantasia mesmo. Então, eu gosto daquela coisa de você estar completamente imerso num universo que não é o seu. Então, eu diria que a J.K. Rowling gosto bastante. Os novos livros policiais dela, não sei se você já leu, Vilto, mas, nossa, é muito bom que ela escreveu sobre pseudônimo. Depois eu vou te passar os nomes. Mas o Patrick Rothfuss, que escreveu O Nome do Vento, muito bom também. Tolkien não é contemporâneo, né? Eu gosto muito do Rick Riordan também, e eu gosto também do fato de que ele consegue colocar uma diversidade muito grande nos personagens dele, que, apesar da minha história se passar em 1940, é uma coisa que eu tento colocar também, aquela diversidade de escolhas e de tipos de pessoas, de raças. E é uma coisa que, antigamente, até nos livros infanto-juvenis, você não via tanta representatividade assim. Então, acho que é importante, uma das coisas que eu tento pegar desses autores contemporâneos, assim, e não ter medo de se arriscar, né? De colocar uma coisa que as pessoas vão falar, nossa, por que a pessoa... Qual é a relevância disso, né? Eles falam muitas vezes. Mas, deixa eu pensar em mais algum autor contemporâneo. Não pode falar, né? Autores. Vocês também, né? Eu falar... gente. Vocês, eu quero ler o livro de vocês também. Posso só fazer uma pequena ressalva? Pode. Você está falando, por exemplo, de fantasia e tal, né? Eu acho que a gente está num momento muito legal da literatura brasileira, assim, especificamente, porque existe um tipo de literatura que é muito publicado pelas grandes editoras, tanto as editoras mais do mainstream, quanto as editoras mais comerciais e tal, mas existe também a galera da cena independente, assim, sendo publicado coisas que antes não eram publicadas, assim, desde tipo mangá, quadrinho, literatura de gênero, que é a literatura de fantasia, de ficção científica, policial. Então, tipo, essa coisa da internet, né, de contemplar autores diferentes. E aí eu vou fazer um link com isso que a gente está falando sobre influência e formação, que, por exemplo, o Eduardo Spohr, que é um autor de fantasia brasileiro, foi um cara que me influenciou bastante, porque ao ver um cara desse conseguindo publicar e tipo, falando de literatura, eu falei, poxa, legal, então quer dizer que autor brasileiro também pode tentar isso lá atrás, né? Então, tipo, isso também acabou influenciando bastante. Dá uma esperança, né? Você fala, nossa, se essa pessoa conseguiu. Eu queria fazer uma pergunta para vocês relacionada um pouco com a questão das redes sociais que permeiam aí a construção de vocês como autores. É muito comum que a gente veja nas redes sociais um discurso de resistência e militância bastante forte, bastante construído. Queria saber se a literatura de vocês também serve para fazer militância, se isso é uma preocupação. Eu tenho uma preocupação hoje de mostrar determinados grupos sociais. Tipo, vou promover meu livro, como que vai mudar determinada causa. Não, mas eu espero que os grupos sociais sejam contemplados ali dentro do livro e que não seja... Mas por que isso é importante para você? Porque a literatura ela não está alheia à realidade. Durante algum momento da minha vida, eu pensei muito sobre isso. A arte pela arte, a arte não tem que ter essa preocupação. E de um tempo para cá eu pensei, não, cara, eu preciso contemplar isso de alguma forma. Por exemplo, um livro que eu li ano passado e que ficou para mim muito marcante é A Cidade e a Cidade, do China Miéville, que é um livro, se for pensar de certa forma, um livro policial dentro de um contexto de ficção científica, mas que está falando sobre a questão da imigração, dos imigrantes e a questão do problema de você ser expulso de uma cidade para outra. Então, tipo, ele é um cara que ele está discutindo um tema ali muito contemporâneo, né? E ao mesmo tempo ele está fazendo ficção. Então eu tento pegar esse tipo de referência para mim, assim. Eu espero que esses temas que são contemporâneos estejam sendo discutidos dentro da obra, embora a obra não funcione como um panfleto para aquele tema. É mais ou menos isso que eu tento pensar. Acredito, sem ser demagogia, né? Mas acaba refletindo o que você pensa. Se eu estou indignada e fico muito indignada com muita coisa no nosso país, é óbvio, é natural que isso vai ser refletido também na hora que você escreve, ou criando um personagem, ou através de uma poesia, não de uma forma panfletária, né, como ele disse, de ficar pregando, até porque ninguém aqui é herói, né? A gente pode salvar minutos da pessoa, sensibilizar ela, causar empatia. E isso é importante, sim. Nós não podemos ficar calados. Se você tem a voz, se você
Não que ninguém precisa, ninguém é obrigado a nada, mas eu acredito, sim, que eu trato algumas questões sociais também, existenciais, claro, o que acaba influenciando uma coisa influencia na outra, mas eu acho relevante o artista também falar coisas que sufoca ele, e uma delas é a questão social, não de uma forma demagoga ou panfletária, mas de uma forma que faça a pessoa enxergar que existe aquele indivíduo naquela situação. O Vilto colocou da preocupação de colocar e contemplar grupos sociais na obra dele. Na sua, como isso aparece? Como que você percebe? Poeticamente, não de uma forma direta, mas de uma forma sutil. Coisas que acontecem no cotidiano que talvez tenha esse viés e a gente não percebe. São questões bem sutis, no dia a dia, falando alguma coisa, oprimindo alguém de alguma forma. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar para o outro também. É importante, né? Porque é um espelho, a sociedade é um espelho. Então, esse livro eu proponho, Solidão ou Solo é Fértil, eu proponho um ódio à solidão mesmo, por conta desse mergulho existencial. Você sabendo quem você é, suas dores, suas delícias, você consegue reverberar para o mundo, você consegue florescer para o mundo, ser uma semente também, né? E incentivar outras pessoas, ou não também, depende muito da pessoa. Então, eu proponho, nada de tipo, é assim, tem que ser, não tem que ser. Eu proponho que a pessoa faça esse mergulho, essa autoconsciência, que seria o início aí da filosofia socrática, né? Conhece-te a ti mesmo. Acho que é por aí. Você, Luísa? Eu acho que a questão da realidade social também está bem presente no meu livro, apesar de ser um livro mais voltado para o infanto-juvenil. Eu acho que é importante você... Não só essa questão que você falou de, nossa, vocês militam, vocês falam, deixam uma coisa assim bem escancarada no seu livro. Eu acho que você pega o leitor de uma forma mais entre linhas. Assim, você... com os detalhes assim do dia a dia de uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro da J.K. Rowling, que é Morte Súbita. Então, ela fala sobre diversas coisas. Ela fala sobre a pobreza, ela fala sobre a diferença entre classes, ela fala sobre... Nossa, ela fala sobre estupro, ela fala sobre temas que são tabus, que já foram tabus na nossa sociedade. Hoje em dia, a gente está conseguindo quebrar um pouco isso, graças a Deus. Mas eu procuro colocar assim no texto. E qual que é o desafio de colocar esses assuntos para o público infanto-juvenil? É uma coisa que, como eu te falei, tem que ser não entre linhas, mas o meu livro, o personagem principal, ele é taxado assim de esquisitão, porque na verdade ele é muito normal, mas no contexto em que ele está, que ele vive num circo, ser normal é uma coisa horrível no dia a dia dele. Então ele luta muito contra si mesmo por ele não ser diferente, não ter nenhuma habilidade especial. E eu acho que a mensagem que eu consigo passar, assim, que eu quero passar através desse livro é que tudo bem ser você mesmo e que o seu futuro não está escrito em pedra, você consegue mudar ele. Então, acho que é isso que eu queria passar assim, para as crianças, para os jovens. Queria que agora vocês dessem uma sinopse do livro que vocês têm, né, e escolhessem, antes de a gente conversar antes, né, pegassem o trechinho que vocês selecionaram para ler para o pessoal. Beleza. Então tá. Meu livro se chama Um Gato Chamado Borges, e é um livro que, apesar desse título, tem um tema bem pesado aí no meio do livro, que é a questão do suicídio. E o livro ele se passa no litoral catarinense, numa cidade fictícia chamada São Brandão. E ele começa com um personagem que ele é locutor de rádio, olha só. E ele vai para essa cidade pensando, vou ter uma vida tranquila, vou trabalhar 4 horas por dia numa rádio e vou ficar de boa. E aí, só que no primeiro dia de trabalho dele, nesse novo trampo dele, ele tem que dar uma nota de falecimento. E essa nota de falecimento é um suicídio. Isso deixa ele bastante perturbado no começo da história, de ter que fazer isso. E aí o chefe dele, não, cara, vai se acostumando, porque aqui no inverno acontece muito aqui nesse povoado. E aí ele, então, ele fica incomodado com aquilo e ele quer descobrir por que as pessoas se suicidam. E como todo mundo pergunta, tá, e o gato, que tem no título? O gato faz parte do mistério que tem na história e é uma coisa que une, já que tem outras histórias paralelas que vão acontecendo aí no livro. E o livro vai contar a história desse personagem, que é o João Meirelles,
e também mais de 2 outros personagens, que é um tiozinho, que é o Benjamin Ancini, e uma outra personagem feminina, que é a Camille Kuromatsu. Eu vou ler um trechinho aqui, que é bem do começo da obra, e que começa assim. Quando saiu do estúdio, João Meirelles procurou se acalmar, como se pudesse recuperar a voz de Bob Marley em One Love. Interromper a música para dar essa porcaria de notícia o deixou puto. Junto à janela que recortava a sexta-feira amarela de sol, seu patrão falava ao celular. Mais um? Cacete! O tom sugeria irritação, mas um sorriso se desenhava no rosto do chefe. Gostei do seu pseudônimo, bicho, Jacques comentou, ao fechar o flip do aparelho. Não brinca, Meirelles devolveu. De verdade, Jamie, é muito original. O pessoal aqui de São Brandão vai comentar na rua, pode apostar. Não serve de pé de coelho. Como? Uma nota de suicídio logo no primeiro dia de trabalho? Primeira de muitas, Jamie. Tá me zoando, chefe? Chefe não, porra. Só Jacques. O povo se mata que nem água por aqui. Que nem água. Sacou o trocadilho? Disse, tentando forçar uma risada dele. Continuou. Todo inverno é a mesma coisa. Se mata um negro por semana. Minha secretária no telefone. Perguntou se o cara que saiu do boletim era o que se matou agora à tarde. E assim começa o livro e segue nessa sequência a história. Primeiro eu vou falar do livro, vou ler a contracapa aqui. Cafonérrima eu, mas vou ler a contracapa. Em Solidão Solefete é o título de uma antologia poética, onde eu traço numa linguagem metafórica e desapegada de padrões, palavras que rasgam, costuram e atravessam nossa garganta sem aviso prévio. Meus poemas apontam para uma nova percepção de mundo, de forma sensível, profunda, reflexiva, provocativa e fugaz, seguindo uma linha não linear e inconstante, suave e denso como mergulho na existência. Eu vou ler essa prosa poética que se chama Um Dia da Cor da Berinjela. O tempo estava roxo. Eu adoro roxo, mesmo sem saber o seu significado. E precisa ter? Roxo é a cor da nota de R$5. É a cor que escolhi para tingir o meu vestido. É a cor do cabelo da moça que passa. A cor da bata do padre em tempo de quaresma. E é a cor dos hematomas. Aqueles que cicatrizam, logo se dissipam, transparecendo a cor inata. Os outros, doídos, ficam aporrinhando a pessoa ferida, que fere quem passa na frente. O hematoma lembra, às vezes, daquilo que já era para esquecer. Aquilo fica vivo ali. Sim, você é mais do que isso. Você é mais do que esse roxo. Eu acredito em você. É melhor... E você é melhor do que isso. Eu juro que pensei, mas não tive coragem de dizer. O adeus súbito cortou o vento que mirava para o sul. Eu norte, sem ter tido tempo de dizer, de acreditar, ou dizer que acredito, ou de sorrir pela última vez para iluminar sua dor. Fera ferida está sempre de unhas afiadas, arranha a cara por um triz de dizeres que relutam contra a entrega. Perder amigos, possibilidades, e perder o que criamos é dar espaço para a não compreensão do roxo do outro. É não dar espaço para o bombear do coração que sempre pulsa num perdão sólido. Quando vemos TV, a vida parece ser distante, mas pisar no asfalto é mais do que gastar o solado do sapato que o moço da TV falou para a gente comprar. A aspereza do sol naquele dia esquentou a minha fala, que não quis mais falar. Temos algo em comum agora, um silêncio. O tempo estava roxo, mas eu não. Eu adoro roxo, mas não sei o seu significado. Posso chamar de empatia? Eu sei que não é uma cor primária, como o sangue e o rio vermelho que escorre em nós. Nem tão belo como o azul do céu em dias de sol, ou do olho daquela atriz de cinema. Mas ainda assim é roxo, é cor, é infinitamente o que quiser sentir. Espero que sinta algo além do que o hematoma te limitou, além da lama que deixaram em ti, Honey. Que lindo. Vamos lá? Eu vou ler a contracapa também. Eu falaria com as minhas palavras, mas acho que a sinopse é mais... O futuro de Nino Barden não parece envolver muitas aventuras e ele já aceitou isso. Herdeiro do famoso Barden Circus, ele não é sobrenaturalmente forte como o pai, tampouco incrivelmente gordo como a mãe. Ele é, aos olhos de todos, um típico não horrível, que passou grande parte da sua vida se desviando das perseguições do primo mais velho e escapulindo para as livrarias e bancas de jornais do centro de Nova York. Porém, Nino sente que aquele ano será decisivo, pois o seu aniversário de 18 anos se aproxima e, com ele, a esperada e temível cerimônia, um evento tradicional em que as chaves do circo são passadas de pai para filho e, com elas, toda a responsabilidade de ser um Barden.
Enquanto isso, as primeiras batalhas da Segunda Guerra Mundial começam a ser travadas, trazendo desolação e medo para o mundo. E Nino irá descobrir da pior maneira que o futuro nem sempre é o que se espera dele. Eu peguei um trechinho aqui para eu ler. Obrigada, eu ia derrubar muito provavelmente. Então, ele sai dessa realidade, que era o circo. Na verdade, ele nunca tinha tido contato com como era a vida das pessoas normais. E ele sai fugido diretamente para uma outra realidade completamente drástica, que era a guerra. Então, eu peguei um trecho aqui que me toca bastante. Na guerra, homens choravam, esmurravam paredes e choravam de novo. Ninguém julgava o outro. Cada homem lidava com a dor e a perda da própria maneira. E, na verdade, chorar era um sinal muito saudável. Acho que a gente pode abrir para as perguntas já, né? Alguém tem pergunta, pessoal? Boa tarde. Vocês falaram bastante sobre a questão das oficinas, né, de escrita. Então, a minha pergunta ela vai no seguinte sentido. Eu queria saber se na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, se vocês sentem que vocês tiveram momentos na escola que possibilitaram o desenvolvimento da escrita de vocês, e se não, ou se sim, no olhar de vocês, como que vocês acham que o trabalho na escola convencional pode auxiliar na formação de autores? Eu vou quebrar aqui o roteiro. Vou começar. Na minha escola, eu fui bastante assim, estimulado, até porque as professoras percebiam que eu e minha irmã, a gente gostava muito de ler. Então, tinha essa coisa de, principalmente na aula de redação, de falar, nossa, isso está muito bom, você não pensa em escrever um livro? E tinham sarais também que você participava, ajudava a escrever música e cantava. Então, eu diria que fui bastante estimulada. Ainda bem, acho que... Não sei se essa é a regra ou essa é a exceção, mas pelo menos aqui na escola que eu estudei, que inclusive é essa escola que está aqui na praça, a Odete Valadares, eu fui bastante estimulada. Olha, eu era um péssimo aluno de português. Eram as minhas piores notas do boletim, ironicamente. E eu acho que não. Eu acho que não teve esse estímulo na escola. Inclusive, na questão da leitura, eu fui uma pessoa que fez o segundo grau sem ter lido nenhum dos livros obrigatórios da escola. Então, foi muito fraco nesse aspecto. Mas e também, assim, eu não sou alguém que estudou nessa área para poder falar, então é puro achismo o que eu vou falar aqui. Basicamente, eu acredito muito na questão da imaginação da criança, né? Então, eu acredito que se fosse estimulado nesse sentido, a questão da leitura sem ser tão obrigatória, embora eu acho que também não tem como você fazer isso sem apresentar algumas coisas para as crianças que elas não vão ter fora, que é uma coisa que eu e a Cecília já discutimos bastante no podcast, que talvez o espaço da escola seja assim, o lugar de apresentar algumas obras um pouquinho mais pesadas em alguns momentos, mas não o tempo inteiro isso ser obrigatório, né? Então, acho que falta... Não sei se o problema é o programa em si, mas eu, na verdade, acabo não esperando muito da escola esse aspecto pela nossa estrutura educacional mesmo e pela estrutura educacional que eu tive, assim. Então, é uma questão bem complicada mesmo, mas eu não me sinto apto a responder essa pergunta, por exemplo. Eu concordo com o Vilto. Na infância, sim, eu estudei em São Paulo, fui mais estimulada no colégio que eu estudei. No colegial, que foi no caso da pergunta da moça, não tive tanto esse estímulo no colégio que eu estudei. Então, acabou que, acho que também no caso do Vilto, foi uma coisa que a gente se descobriu. Não foi uma coisa que a gente
seria legal e acho que pode até, nesse aspecto, ser melhorado nas escolas, essa questão de plantar essa sementinha mesmo nos alunos, que às vezes está perdido, não sabe nem que gosta, ou que talvez tenha ali uma habilidade para escrever, sempre pode melhorar, né? E falar da estrutura de ensino é meio complicado. Me parece que a coisa da leitura acompanhada, eu acredito que funcione para muitas crianças, pelo fato de que talvez o livro, enquanto objeto que está ali, a criança não vá pegar e ler, mas talvez a partir do momento que ela vê alguém falando sobre aquilo e falando com entusiasmo, a coisa se torne mais interessante, né? Mas, de novo, achismo. Não é que nem era na escola que, olha, vocês têm que ler esse livro, mas não falava sobre o livro, então era uma coisa que virava meio obrigacional. Nossa, eu preciso ler esse livro para eu passar em português. Então, já era uma coisa que criava uma certa aversão, né, no jovem. Eu acho que é a forma que é apresentado para os jovens, né? O jeito que é colocado, assim. Uma coisa muito pesada, muito massiva, assim. Não abre o leque, a possibilidade e a criatividade, não é estimulado. Não vejo. Descobrir o que ele gosta, né? Será que eu gosto mais desse gênero ou será que eu gosto mais do outro? Complementar uma coisa. Você citou, quando você falou das oficinas, que para você é um momento bem gostoso, que você considera essas oficinas um instrumento mesmo na formação de autores, né? Eu nunca participei de uma oficina como essa, mas sou professora e eu imagino que a estrutura dessas oficinas elas são muito mais práticas e dinâmicas do que você ficar dentro da sala de aula, que é o que normalmente acontece, vendo conceito de escrita e não executando aquilo na prática. Então, a minha pergunta assim, vai nessa direção. Quando vocês falam sobre como estimular esse aluno a ler, essa questão da leitura obrigatória, né? Me vem assim que a falha nessa questão da leitura obrigatória e da escrita na escola, ela está na forma com que é apresentado, porque apresenta-se o conceito, mas na prática a gente não produz nada. Então apresenta lá um monte de questões ligadas a gêneros, mas a gente não sabe como faz aquilo. Então, acho que a grande questão da função dessas oficinas é essa prática. É que a aula não é de literatura, parece que a aula é de história da literatura, né? Também penso isso. E uma forma legal de ser colocado, que também isso eu senti vivenciando, foi quando eu comecei no teatro também em São Paulo. Era muito estimulado você a levar versos de autores que você gostava e a partir dali começar a produzir. Então, talvez fazer a pessoa colocar a mão na massa mesmo, sair um pouco daquele estado passivo de sentar e ficar escutando. Não, vamos fazer também, vamos apresentar. Poxa, o que você gosta? O que você está lendo em casa? Então, talvez a forma, né, que ela também comentou, a forma que é apresentada, talvez seja por aí, né, uma mudança. Eu só queria apontar, acho que a escola não é... Queria fazer uma defesa da escola um pouquinho aqui. A escola, professora, gente, também. A escola não é decisiva. Também não é o único lugar que um futuro leitor frequenta. Então, às vezes eu acho um pouco injusto colocar na escola a responsabilidade de estimular, tanto que vocês se tornaram escritores e vocês não foram estimulados pela escola. E aí, outro dia a gente estava conversando com o Santiago. O Santiago comentou que, às vezes, o aluno nota 10 em português, fazia textos maravilhosos, criativos, vira veterinário. Não vira escritor. E aquele aluno que às vezes era meio capenga, não dominava as regras, ele é quem vai se dedicar à produção. Então, eu acho que a escola não tem esse papel decisivo. Acho que tem outras coisas que acontecem fora da escola que são até mais decisivas do que 2 aulas de 50 minutos. Assim, sabe? Acho que isso é pouco. E aí, a gente olhando histórias de escritores que não foram estimulados e hoje são publicados e têm tanta sensibilidade, acho que na verdade, é um contraponto a isso. Acho que, às vezes, existe uma cobrança em cima da escola, como se fosse dever da escola resolver um problema que é social. Então, é muito complicado ser o professor que tem que fazer o aluno gostar de ler quando ele chega em casa, não tem ninguém lendo, não tem acesso a livro, não tem acesso à leitura, tem família de pessoas que falam que não gostam de ler, e aí tem um professor que está na sala de aula e, além de dar conta de um conteúdo burocrático que é selecionado, ainda tem que fazer o cara gostar de uma coisa que, honestamente, não é obrigatório ninguém gostar de ler. Ninguém é obrigado a gostar de ler. Eu sou uma professora de português que defende que as pessoas não são obrigadas a gostar de ler. Ninguém é obrigado, não é obrigado a gostar de chuchu, de feijão, nem de ler. Né? Tem que saber fazer, porque é importante, mas não tem que gostar. Então, acho que só queria fazer essa defesa, porque acho que, às vezes, a escola acaba ficando sobrecarregada com a coisa de, além de
todos os etc. ainda tem que fazer a pessoa gostar de ler. E acho que vocês são exemplos, na verdade, de que às vezes não é lá que a coisa vai acontecer. Às vezes vai acontecer na aula de teatro, vai acontecer na oficina literária, vai acontecer em outro momento, de outra forma. E que também, acredito também que o Vilton tenha, quando a gente se pronunciou aqui, nada com o professor, que a gente está falando a questão estrutural do colégio, porque eu conheço professores que tentam fazer a diferença também e que acabam, de certa forma, sendo barrados. Né? Então, também, né, tem a questão do contraponto, que você colocou bem colocado também, e a questão que é na estrutura, que a gente ainda vive... Sai do padrão, né? Tanto que a gente percebe algumas formas de ensino, inclusive em Camanducaia tem que é o ensino Waldorf School, que é baseado numa escola da Alemanha, que é totalmente diferente, é totalmente quebrando esse paradigma que a gente acha que é certo, né, do sistema educacional que a gente tem aqui, que fomos acostumados ao aluno, geralmente o bom aluno é o que fica quieto, né, não o que questiona ou o que conversa e tal, você acaba tirando nota, não pelo seu desempenho, pela sua capacidade intelectual, mas, às vezes, por comportamento. Então, essa é uma questão que é colocada para a gente, né, que quebra isso, que o aluno tem que ser passivo. Né? Então, nada não é também dos professores, é questão estrutural mesmo, da educação do nosso país. E, com certeza, você formaria muito mais leitores se isso viesse de casa do que dependesse da escola, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Acho que quem gosta de ler, eu, pelo menos na minha infância, não tinha muito acesso assim, além da biblioteca da escola. Então, eu chegava a ler assim, o mesmo livro umas 5 vezes. Então, aqui estava fora assim, da estrutura do ensino. Mas acho que concordo que a responsabilidade realmente não é da escola. Tem vários outros fatores. E digo mais, responsabilidade nossa também, de chegar nessas pessoas. A gente, nós, como escritores, também temos que envolver aí em projetos sociais, chegar nas pessoas menos favorecidas, porque a gente sabe como que funciona. Então, não adianta sentar e ficar reclamando do sistema, é arregaçar a manga e também levar poesia para as pessoas que não têm acesso à poesia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns a vocês que, em um contexto econômico e político tão difícil igual passa ao nosso país, ainda fazem a literatura, nos trazem a alegria por meio da escrita. A minha pergunta vai no sentido da tecnologia. Hoje, a cada vez mais, os livros deixam de ser físicos, passam a ser eletrônicos. As pessoas leem menos e preferem mais ver vídeos na internet, algo nesse sentido. O vocabulário acaba sendo alterado, mas, ao mesmo tempo, você passa a ter acesso a uma quantidade maior de textos, com uma facilidade, com uma agilidade. E a minha pergunta é como vocês, no contexto da literatura, verem isso? É um ponto positivo, é negativo? Como é que é esse convívio da literatura com a tecnologia, com as novas formas de comunicação? Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Tem um lado que é muito bom numa questão de acesso. Por exemplo, hoje, se você tem o Kindle, você compra livros por R$ 1,99, R$ 3. Então, é uma questão... Só que é uma coisa que você tem um catálogo muito grande. Eu acho que a dificuldade seria você ter um filtro, né? Você saber filtrar o que eu quero, né, com isso. Aí, até no caso das mídias, muita gente hoje prefere assistir filmes do que ler. Mas é o que você falou, ninguém é obrigado a gostar de ler. Então, acho que seria mais essa dificuldade de ter muito acesso a muitas diferentes formas de conhecimento. Mas eu acho que, nesse sentido, a internet ela ainda tem, eu uso o termo, né, salvado a literatura. Porque muita gente que era um leitor, às vezes, isolado, numa cidade lá do interior, e que não tinha com quem conversar sobre isso, agora tem um espaço na internet, tem um grupo no Facebook, começou antes, né, com os fóruns. Então, eu acho que a internet ela acaba salvando a literatura nesse sentido. E esse discurso de as pessoas estão assistindo mais séries ou estão assistindo mais YouTube do que lendo, eu acho bem relativo, assim, porque geralmente as pessoas que talvez já passavam o tempo delas assistindo TV agora assistem YouTube. Tem fases, né? Tem fases. E quem gosta de ler vai continuar também assistindo série, assistindo filme.
Mas eu acho que, por exemplo, às vezes a gente tem um filme que acaba sendo um grande book trailer para a literatura. O cara assistiu um filme, ele nunca tinha pensado em ler um livro, aí ele descobre que tem um livro daquele filme, ele gostou pra caramba, vai atrás do livro, daqui a pouco está lendo outro livro. Então, essa coisa da facilidade da informação, ela é muito benéfica para a literatura. Agora, quanto à questão do filtro, né, que foi falado aqui, eu acho que essa coisa da gente ter muita informação, a gente ainda não aprendeu a filtrar. Ainda é uma coisa de tipo 10, 20 anos para cá. E a gente ainda está se adaptando a isso, sabe? Mesmo a coisa de você ter a quantidade de informações infinitas na sua palma da mão que você tem num celular, ainda é uma coisa nova, sabe? O próprio ser humano está se adaptando a isso. Então, mas independente disso tudo, eu acredito que a literatura vai continuar. E eu acredito, talvez seja um lado de ser um pouquinho otimista, que a gente vai ter mais leitores do que a gente tinha antes. Com certeza. Minha pergunta é para o Vilto. Você falou que o seu livro você já publicou e já lançou uma editora junto, né? Queria que você falasse um pouco para a gente como que é o seu trabalho nessa editora, a curadoria das obras, você falou que já está com 4 publicados, né? Falasse um pouco desse trabalho de editor. Então, a editora foi uma experiência bem interessante. Eu digo foi porque eu estou saindo da editora, mas a editora continua. Era eu e um outro sócio aqui de Franca, de São Paulo, mas foi um interessante pelo aprendizado mesmo, da coisa do fazer editorial. Eu já vinha trabalhando com leitura crítica e tal, e eu tinha editado uma revista de contos, eu tinha também feito um livro de contos via Catarse, e eu queria ter uma experiência agora, eu quero saber como funciona um negócio no meio editorial. Então, foi bastante curiosidade, foi bastante aprendizado também. A gente errou bastante no processo, principalmente na parte gráfica, na parte logística, mas foi muito legal, porque alguns discursos que eu tinha como autor, de achar que a editora tinha que fazer algumas coisas por mim, depois, quando eu estava editando, eu vi que, putz, cara, não é bem assim, sabe? Então, foi uma experiência bem interessante. A gente teve 3 anos de editora, a gente publicou 4 livros nesse tempo, então vocês podem ver que não é uma coisa muito fácil de fazer. Não é como ser uma grande editora que publica 1, 2 livros por mês, por exemplo, um título. E a gente focou em publicar autores brasileiros que ainda não tinham sido publicados. Inclusive, uma das autoras publicadas foi a Cecília, que ela publicou Tarja Preta, Meu Ano com Depressão, que é um relato autobiográfico. E a gente foi atrás de propostas que fossem diferentes. Em vez de focar num gênero, vou focar em publicar só policial, só fantasia, a gente queria propostas que fossem diferentes. Então, a gente publicou um faroeste que acontecia num Brasil de história alternativa, que é o John McLovin. A gente publicou um livro que tinha uma pegada de história relacionada à banda de música que acontece em Porto Alegre. Então, a gente foi atrás dessas propostas diferentes e foi o que a gente publicou na editora. A editora continua também, tem alguns livros bem diferentes que eles vão publicar ainda esse ano ou no começo do ano que vem. Mas é um grande desafio você ter uma editora, porque é um negócio que provavelmente não vai te sustentar durante um bom tempo. Ou você tem um grande valor para você começar a investir e torcer para dar certo, ou provavelmente você não vai viver disso, a não ser que você já tenha um histórico no mercado editorial ou alguma coisa do tipo. É complicado, é uma coisa que eu fiz por amor e por curiosidade, e, enfim, é isso mesmo. A minha pergunta é para a Bárbara, e primeiro eu gostaria de agradecer pelo fato da forma como você fala sobre sentimento, da forma viva, me lembra de como é gostoso estar vivo e dessa condição humana da gente estar sujeito à dor e de nos importarmos com a violência que acontece ao nosso redor. Então, por isso eu te agradeço pelo esse choque de realidade. A minha pergunta é sobre o seu processo criativo. Você fala de experiência própria ou você exerce empatia para falar sobre sentimentos e experiências de quem está alheio a você? As duas formas acontece. Acontece por ter mesmo empatia e não passar ileso, né?
acaba que essa sinestesia, a gente sofre também. Poxa, está acontecendo ali. Gente, hello, está acontecendo. Então, eu sofro também quando eu vejo alguma coisa. Isso se reflete. E também na questão particular, principalmente quando eu falo de coisas existenciais, aí, obviamente, que é baseado na minha experiência. Mas, no contexto social, eu fico muito atenta ao que está acontecendo e não consigo passar ilesa a isso. Então, isso acaba... Se eu não me expressar dessa forma, eu fico muito mal, assim, como ser humano também, indivíduo na sociedade, porque tem alguma coisa acontecendo. Então, por que não a gente olhar para aquilo de uma forma diferente, né? Ou se colocar também. E o processo criativo tem duas formas também. Às vezes acontece de vir mesmo aquilo, assim, uma necessidade, uma coisa voraz. Então, aí eu sento, escrevo e acabo produzindo ali. Ou da outra forma mesmo, de sentar, me concentrar. Tá, o que eu vou falar agora? O que eu quero com isso? Então, acontece mais ou menos por aí, nessa forma. Mas antes, é um processo que vem de dentro. Assim, eu deixo aquilo borbulhar. Então, eu faço essa conexão entre razão e sentimento. Razão e sentimento. Eu tento equilibrar isso. E não me poupo se for para colocar uma coisa mais pesada. Porque a vida é assim, né? Tem momento suave e tem momento que não. Tem momento que é áspero mesmo. E a gente tem que encarar, olhar para esse momento e não ficar, está acontecendo. Não, está acontecendo, gente. O que a gente pode fazer? Acho que é por aí. Obrigada, viu? É isso? Ninguém tem mais perguntas? Então, ok. Gente, agora às 5 a gente tem mais uma mesa com o Antônio Torres e a Giovana Madalosso, tá? Eu vou só agradecer o pessoal. Cecília, quer falar alguma coisa? Só para finalizar, um agradecimento a vocês que vieram, parabenizar e agradecer aos autores, desejar sucesso nas novas empreitadas de vocês, que esses livros que já foram publicados sejam os primeiros e que vocês continuem buscando novos caminhos para continuar, enfim, desbravando nas publicações de vocês. Tá bom?